Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Deus vivo. Somente a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Aleluia. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, 23 e 24. O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Repetir a leitura. O amor, em algumas versões estão misericórdias, do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Lamentações, para quem não sabe, foi escrito pelo profeta Jeremias. Jeremias escreveu Lamentações, e para quem ainda não leu Lamentações, vai perceber que não poderia ter outro nome além o nome que tem, Lamentações. Porque os 5 capítulos deste livro, basicamente, é lágrimas e realmente lamentações. E se você for lê-lo, e você tiver o coração um pouco mole, é possível que você se lamente junto com Jeremias. Porque se você for ver o contexto na qual foi escrito este livro, se você for ver a ambientação da qual foi escrito este livro, você vai entender cada palavra, cada letra que Jeremias escreveu em Lamentações. Para quem não sabe, Jeremias estava em Judá e os seus olhos contemplavam uma Judá devastada, destruída. Ele era profeta e Deus o levantou para falar para o povo, para tentar fazer com que as pessoas elas se voltassem a Deus novamente. E ele falou com o povo, ele falou com os líderes daquele lugar, mas eles não quiseram ouvir o profeta Jeremias. Então, Jeremias aqui começa a escrever o seu livro, quando a Babilônia chega em Judá, destrói Judá, mata muitos. Mas, se você for ler os 5 capítulos de Lamentações, você vai ver muita lamentação, muita tristeza. Só que existem alguns vestígios e alguns pingos de esperança. E essa esperança está escrita exatamente no versículo 22, 23 e 24 do capítulo 3. É raro no livro você encontrar isso, no livro de Lamentações. Mas esse é um dos fatos que faz com que ele seja curioso, porque no meio de tanta devastação, o que trouxe esperança para Jeremias? O amor de Deus. Inclusive nos versículos anteriores você vai ver que ele diz que basicamente a esperança dele por Deus havia se acabado. Mas ele diz logo depois, mas quando eu penso que o amor do Senhor, que as misericórdias do Senhor Deus não se acaba e que a sua bondade não tem fim, uma nova esperança surge em seu coração. E ele escreve essas palavras. No meio de tanta lamentação, como eu disse em algumas traduções, traz misericórdias no lugar de amor e no lugar de bondade, da qual eu li. E misericórdias e bondades, ela, querendo ou não,
Eu gosto desta tradução que eu li, porque ela traz como amor. E misericórdias e bondade, ela está encravada no amor. Ou seja, não existe amor sem misericórdia. Não existe amor sem bondade. Então, o teu Deus, ele te ama. Ele é misericordioso com você. E ele tem coisas boas para você. Jeremias, ele continua, ele escreve no versículo 23, da qual lemos: esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que todas as vezes em que o sol nasce, esta misericórdia e este amor que Deus tem por você nasce junto. Mesmo que você tenha passado por noites, e muitas, quem sabe, noites traiçoeiras, mas o sol, ele nasce no dia seguinte. Nós podemos ver que o sol, eu achei interessante isso aqui, porque o sol, ele quando nasce, ele dissipa as trevas. Então, o amor de Deus, ele é como o sol. Mesmo na noite escura, mesmo na noite traiçoeira, você pode esperar o amor de Deus para iluminar a sua vida. E o nosso Deus, ele é desta maneira. O amor de Deus dissipa as trevas. O amor do Senhor traz luz para este período de trevas na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos observar ainda, dentro desta questão, Davi, ele escreve no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O amor de Deus é quem nos traz alegria. Ele prossegue ainda, no versículo 24, ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala, Deus é tudo que tenho. Só que nós vamos observar uma coisa. Jeremias, ele está naquele ambiente em que está tudo destruído. Jeremias tinha alguma outra coisa. Ele não tinha mais nada. Então, dissestes bem ele. Deus é tudo que tenho. E esse sentimento, foi Jeremias que escreveu. Só que esse sentimento, ele vai refletir o coração de muitos daqueles que estavam ali e muitos que foram levados de Judá. Porque alguns deles reconheceram Deus somente quando a destruição veio sobre eles. E aqui eu quero começar já abrindo um parênteses aqui para vocês. E trazendo uma revelação de Deus. Não espere a destruição chegar na sua vida, para que você reconheça o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Não espere Deus tocar na sua saúde. Não espere Deus tocar nas suas finanças. Não espere Deus tocar na quem você ama para buscá-lo. Não espere isso. Mas isso aconteceu com aquele povo. Porque o profeta Jeremias, ele alerta as pessoas para que elas volte-se a Deus, mas eles assim não fizeram, e veio a destruição, e só aí eles tiveram a coragem de dizer, Deus é tudo que tenho. Eu quero dizer para você, Deus é tudo que você tem, mesmo que você tenha tudo nessa vida, as riquezas dessa vida, mesmo que você não tenha nada, Deus é tudo na sua vida. Aleluia. Quando nós observamos isso, nós vamos encontrar 3 tipos de crentes. E nós não devemos ser igual aos 2 primeiros. O primeiro, geralmente, quando tudo vai bem, ele reconhece, ele busca a Deus. Mas, quando o dia mal chega, ele fala como a mulher de Jó disse, amaldiçoa este Deus e morra. Isso, nós não devemos ser desta forma. A segunda forma de crente é o inverso dessa. É aquele que, quando tudo vai bem, ele nem sequer se lembra de Deus.
Deus nem passa pela cabeça dele. Só que muitas vezes, não quer dizer que ele não venha para a igreja, não quer dizer que ele não dê glória, não quer dizer que ele não dê aleluia, não quer dizer que ele não cante. Só que Deus não está no coração dele. Ele não reconheceu verdadeiramente o Deus dos deuses. E não reconheceu, quando falo não reconheceu, digo conhecer a Deus verdadeiramente. E muitos são assim. Mas quando vem o dia mau, aí sim, aí eles recorrem a Deus, como aconteceu com aquele povo. Então, como nós devemos ser? Nós devemos ser como Provérbios 3:6 diz: reconheça em todos os teus caminhos o Senhor. Ou seja, o que quer dizer isso? Reconheça o Senhor quando a fase do caminho da qual você está pavimentada. Reconheça, busque o Senhor. Mas quando a estrada estiver cheia de espinhos, busque ao Senhor, reconheça o Senhor, independente o que aconteça. Esse é o crente que nós devemos ser. Nós temos que realmente aprender um pouco com Paulo. Porque Paulo, eu fico imaginando Paulo escrevendo Romanos 8, versículo 35. Porque ele diz algo interessante sobre o amor. Este amor de Deus. Ele diz: quem pode nos separar do amor de Cristo? Será o sofrimento? É uma pergunta, mas é uma pergunta retórica que ele faz. As dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte. Eu imagino Paulo escrevendo isso, sentando, pegando a pena, molhando na tinta e escrevendo a palavra sofrimentos e dificuldades. E ele sentindo todo o peso que essa palavra trouxe para a vida dele. Porque tanto o sofrimento quanto as dificuldades eram quase palpáveis na vida de Paulo e em seu ministério. É tanto que mais à frente, em 2 Coríntios, ele diz: tenho tido trabalhos e canseiras, e muitas vezes tenho ficado sem dormir. Quando ele diz ficado sem dormir, isso é vestígio de quem está passando por sofrimento. É vestígio para quem está passando em dificuldade. Então Paulo, ele escreve com propriedade sobre isso. Ele não escreve apenas palavras vãs. Ele escreve e consegue sentir o peso que aquelas palavras têm. Porque ele vivenciou e ele vivenciava aquilo que estava falando e aquilo que estava escrevendo. Só que Paulo sabia que o sofrimento, Paulo sabia que as dificuldades, ela fazia separar Paulo do amor de Cristo. Imagine então agora Paulo escrevendo a palavra perseguição. Paulo, ele era doutorado em perseguição. Ele sabia na pele o que era perseguição. E talvez, eu imagino, ele escrevendo perseguição, e no momento em que ele escreve, a sua memória vai para Atos 17:5. Quando ele estava em Tessalônica, e invadiram a casa da qual ele estava hospedado, para pegar ele. Os judeus não gostaram porque ele começou a pregar sobre Jesus. E alguns judeus tiçaram alguns malandros daquele lugar e fizeram com que fosse atrás de Paulo. Mas Paulo conseguiu fugir. Então Paulo, ele conseguiu sentir na pele o que era perseguição. Ele entendia, ele sentia o peso que essa palavra trazia em seu ministério. A perseguição, ela acontece em todos os ambientes. Acontece em nossa vida. Talvez você esteja passando por perseguição nesta vida. Talvez o inimigo, ele tenha colocado pessoas para falar e minar a sua mente com palavras vindas do inferno.
Mas eu quero nesta noite aqui, em nome do Senhor Jesus, animar você com uma palavra vinda do céu. O amor de Deus não pode se separar de você. E com isso eu quero dizer, em nome de Jesus, levante a sua cabeça, firme os seus pés, porque Deus está com você. O amor de Cristo está com você e não pode se separar. Nada nessa vida pode separar o amor de Cristo. Aleluias. Paulo ainda prossegue escrevendo. Ele coloca duas palavras, fome ou a pobreza. Ele questiona os irmãos romanos. Será que a fome, será que a pobreza pode nos separar do amor de Deus? É como se ele escrevesse prévia de Filipenses 4:12, que ele diz desta forma: sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou quer tenha pouco. Paulo aprendeu, por causa do amor de Deus, a estar saciado, a estar com fome, a ser pobre e a ser rico. Nenhuma destas coisas separaram Paulo do amor de Deus. Ele prossegue também e coloca a palavra perigos. Em perigos, talvez a sua mente seja transportada para Atos 14, na qual Paulo estava falando de Deus e algumas pessoas vieram e o apedrejaram. Apedrejaram Paulo a ponto de acharem que ele estava morto. Pegaram ele, arrastaram ele para fora da cidade, considerando que ele já estava morto. Mas aqui me chama uma atenção e traz uma lição para a igreja. Porque quando Paulo estava como morto, do lado de fora da cidade, o que aconteceu? No versículo 20, diz que alguns cristãos que estavam ali se reuniram em volta de Paulo. E ao se reunir em volta de Paulo, Paulo se levantou e voltou para a cidade. Veja este alerta aqui. Eu e você, Deus não nos levantou para derrubar outro. Deus, ele não nos levantou para matar aquele que já está caído. Pelo contrário. O que devemos fazer quando uma pessoa ela está fraca? Quando muitas vezes o inimigo o apedrejou e ela está, quem sabe, como morta. O que muitas igrejas e muitas pessoas fazem? Se afastam. Mas aqui, isso nos traz uma lição. O que devemos fazer como cristãos? Se ajuntar, chegar cada vez mais perto desta pessoa, porque a vida que está em mim, a vida que está em você, será transferida para essa pessoa. E aquele que estava dado como morto, terá vida novamente. E o nome do Senhor será exaltado através das nossas vidas. Paulo ainda continua. E ele escreve a última palavra. Ele questiona os romanos dizendo: será que a morte será que pode nos separar do amor de Deus? Humanamente falando, a morte é o fim. Para muitos, inclusive daquela época, existe um filósofo grego chamado Epícoro. Ele dizia que a morte não é nada para nós, dando a entender que a morte é o fim. Acabou, não tem nada mais. Só que Epícoro estava errado e Paulo sabia disso. Porque nós conhecemos a verdade. E aí eu te pergunto, a morte pode nos separar do amor de Deus? Paulo sabia que a morte, pelo contrário, nos traria mais perto deste amor. Aleluia, glória a Deus. Em 2 Timóteo 4, 7 e 8, nós vamos observar o que Paulo
pensava sobre isso. Pensava sobre este questionamento da qual ele fez em relação à morte. Ele vai dizer, só uma curiosidade, 2 Timóteo foi o último livro que Paulo escreveu. Ou seja, ele escreveu quando ele estava preso. E há pouco tempo ele ia ser levado para ser morto. Então, este questionamento em relação, será que a morte pode nos separar do amor de Deus? Paulo diz, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Versículo 8, ele diz, desde agora a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Ainda em Romanos 8,18, bem antes de 2 Coríntios, mas dá para nós entendermos o que Paulo pensava sobre isso. Ele diz, porque para mim, tenho por certo, que as aflições do tempo presente não são para comparar com a alegria que está reservada. Então, este questionamento Paulo responde, será que a morte pode nos separar do amor de Deus? Eu quero dizer para você, nada nesta vida pode nos separar do amor de Deus. O crente, ele pode passar por perseguições. O crente, ele pode passar por sofrimentos e dificuldades. A fome, a pobreza, pode. Perigos, com certeza. O crente, ele pode até perder a saúde, perder as finanças, perder, quem sabe, um ente querido. O crente, ele pode perder até o status social. O crente, ele pode perder até a vida. Só que o crente não perderá a eternidade com Cristo. Desculpe, mas eu não consigo pregar. Eu não consigo falar de Deus sem falar da eternidade. Porque é isso que me traz esperança. E é isso que deve trazer esperança para você. A morte pode nos separar do amor de Deus? Todas essas coisas que passaram, que Paulo reflete aqui e questiona os romanos, os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições, a fome, a pobreza, tudo isso. Por que Paulo, mesmo passando por tudo isso, não desanimou? Ele sabia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. A esperança de Paulo era a vida eterna. O fim, a morte, que para muitos aqui é o fim, para Paulo era só o começo da eternidade mais perto deste amor. Este amor que não pode passar, este amor que não acaba. O Filho de Deus, o unigênito, ele é a garantia de que nada pode nos separar do amor de Deus. Cristo é a garantia. O sangue derramado na cruz é a garantia deste amor, que esse amor não nos separar de nós. O Cordeiro que foi imolado na cruz garante vida eterna para aqueles que nele esperam, para aqueles que aceitam ele. Então a mensagem que eu quero trazer nesta noite é essa. A mensagem é que nada nesta vida pode nos separar do amor de Deus. Nada. Então não fique desanimado com as coisas desta vida. Não fique desanimado se você estiver passando por perseguições. Não fique desanimado se pessoas falam palavras para vocês que vai fazer com que vocês fiquem de cabeça baixa, triste. Não fique assim. Porque o amor de Deus está com você. Nós temos que ser diferente, irmãos. Nós temos que ser diferente das pessoas aí do mundo. As pessoas aí do mundo, eles esperam apenas um status. Tudo tem a ver com dinheiro, tudo tem a ver com alguma coisa terrena. Mas a nós não. Nós temos que fixar a nossa mente na eternidade. Nós temos que fixar e chegar ao ponto que, se for necessário entregarmos a nossa vida, nós a entregaremos. Assim como Jesus fez, porque Jesus, ele entregou a sua vida na cruz, por mim e por você. Aleluia.
Quero que os irmãos fiquem de pé para nós orarmos. Eu quero que os irmãos, quando formos orar agora, não peça nada. Apenas agradeça. Agradeça ao Cordeiro que foi imolado na cruz. Agradeça porque através dele, o amor de Cristo se chegou até nós. E este amor, nada pode nos separar dele. Você vai passar por perseguições. Você vai passar, quem sabe, por fome, por pobreza. Quem sabe as suas finanças hoje estão boas, mas amanhã talvez não vai estar. Mas eu quero dizer para você, a eternidade ainda continua lá. Está aguardando você. Cristo está aguardando você de braços abertos, assim como ele fez na cruz. Oremos. Senhor meu Deus, nós agradecemos, Senhor meu Deus, pela tua palavra, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário. Senhor Jesus, eu agradeço a ti por este amor, Senhor. Este amor, Senhor meu Deus, que nunca acaba, pois as suas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor Jesus. Tenha misericórdia da nossa alma, Senhor Jesus. Venha sobre as nossas vidas, Senhor, pois tu és bom e maravilhoso. Tu nos